E aí, pessoal, começando mais uma edição aqui no podcast com um convidado muito especial que está trazendo uma novidade muito bacana aqui para Limeira, que é o Dr. Ricardo Bolzan. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Obrigado por ter vindo aí, aceitado o convite. E vamos conhecer quem é o Dr. Ricardo. Eu já conheço o Dr. Ricardo há anos, tá? Então eu queria saber como foi que você se interessou por medicina, Ricardo? Teve alguma outra profissão que te chamou a atenção ou sempre foi medicina? Para falar a verdade, eu demorei um pouquinho para resolver. Foi só lá no segundo semestre do terceiro colegial, eu tinha um pouco de medo. Eu sempre pensei, mas eu tinha um pouquinho de medo de fazer medicina, achei que não teria capacidade, enfim, de entrar. Tem histórico na família de pessoal da área ou não? Ninguém? Primeiro, talvez isso também tenha contribuído pro meu medo aí. E aí acabei, eu lembro uma conversa com minha mãe lá, eu morava em Santos na época, e conversando sobre isso, eu falava, mas eu pensava em fazer medicina e tal. Aí eu falei, por que você não faz então? E aí eu falei, mas achava que não tinha capacidade. Enfim, ela me convenceu que eu teria capacidade, graças a Deus ela estava certa, e acabei caminhando por esse... Tua família é de Santos, então? A família é de Santos. Aí veio para Limeira, já nessa época de faculdade? Não, na verdade, em Santos, a gente morou até os meus 19 anos, eu já estava na faculdade. Depois a minha família mudou para Campinas e estão lá até hoje. E Limeira durante a residência, que eu acabei vindo para cá. Por convite de colegas, né, da residência e que já trabalhavam aqui. Me trouxeram e eu acabei... Adotou Limeira. Acabei ficando até hoje, já fazem mais de 20 anos, quase 30 anos. Quase 30 anos aqui. E a tua área é dentro da medicina? Eu fiz cirurgia geral, depois cirurgia do aparelho digestivo e depois fui fazer endoscopia digestivo, que é o que eu atuo atualmente, né? Só endoscopia. Endoscopia, colonoscopia e exames, de modo geral. E você tem a sua clínica própria hoje, né? Sim, nós temos 2 unidades da clínica, a Clínica Aliança. Já estamos no mercado há mais de 20 anos e uma estrutura bem bacana para quem quiser conhecer, que tiver curiosidade, interesse, estamos lá. Aliança, vou colocar aqui, inclusive, estou colocando aqui agora na tela o Instagram deles, vamos colocar no descritivo aqui também. Mas voltando um pouquinho dessa questão, e por que, então, enquanto você está fazendo medicina, essa área de gastro, e esses arredores, assim, foi o que te chamou a atenção? Eu sempre me interessei por cirurgia, desde que eu entrei, eu nunca tive o perfil de ser clínico, né? Medicina acaba meio que dividindo, às vezes, perfil de cirurgião, perfil de clínico, basicamente, né? De modo grosseiro. E eu sempre gostei de ver procedimento, frequentei o hospital desde o primeiro ano da faculdade, ficava vendo com amigos, né, lá dentro, e a certeza da cirurgia nunca me faltou, sempre foi cirurgia. Sim. Fiz estágio de ginecologia, obstetrícia, que também tem a ver com cirurgia. Depois eu me interessei e virei monitor de cirurgia vascular. A princípio eu queria fazer cirurgia vascular. Só que o pré-requisito para vascular é fazer cirurgia geral. E aí eu entrei na residência em cirurgia geral e durante a residência eu vi que eu não tinha nada a ver com vascular. É muito diferente, porque pra gente que eu, por exemplo, sou totalmente leigo, parece que é a mesma coisa. Abriu, não é. São outras áreas, né, de atuação, né? Então a cirurgia geral e depois cirurgia do aparelho digestivo, você vai mexer com o abdômen, né? Que é o que eu gostava. Fígado, vesícula, intestino, estômago, né? Já a cirurgia vascular são perfis de pacientes bem diferentes, né? Pacientes com diabéticos, né? Com problemas vasculares graves, às vezes um perfil um pouco diferente. É a área do Toraldo ou não? O Toraldo ele fez cardiologia. Cardiologia. Ele fez cardiologia. Não era cirurgia. Não era cirurgia. E acabei me apaixonando pela cirurgia do aparelho digestivo, com cirurgia na área de coloproctologia, que é uma área que eu atuei bastante por vários anos. Mas acabando a cirurgia do aparelho digestivo, eu sempre frequentava ali o meio da endoscopia, sempre gostei bastante. Que está completamente ligado, né? Completamente ligado, e uma coisa interessante na endoscopia hoje em dia é que ela é muito terapêutica, ela atua tratando mesmo, não só fazendo diagnóstico. Então, a gente faz grandes ressecções de lesões grandes que você se sente operando. Na verdade, é uma cirurgia endoscópica. Desculpe minha ignorância, o que é ressecção? Ressecção é você tirar lesões que teriam indicação de fazer cirurgia laparoscópica ou aberta, e você consegue, pela endoscopia, tirar essas lesões
sem que o paciente seja submetido à cirurgia. É o caninho, né? É o caninho que é introduzido no corpo da pessoa e por ele, vídeo, não sei, vídeo, alguma coisa? É uma videoendoscopia que a gente faz, então Uhum. é um tubo flexível que pode ser, que é colocado, né, ou por via anal ou por via oral. Então, Uhum. endoscopia digestiva alta e baixa, né? Que é Dependendo chamada de de onde está o lugar ali. que é chamada de colonoscopia. E aí a gente consegue fazer essas retiradas dessas lesões, que é um grande benefício, porque o paciente, ele evita, muitas vezes, por inúmeras vezes, a gente consegue que o paciente não precise ser operado, internação, enfim, Sim. uma série de Eu entendo que a benefícios. recuperação é bem mais rápida, né? Sim, é imediata, né? Basicamente é imediata. O paciente vai para casa, às vezes com uma dieta líquida, uma dieta leve, no dia seguinte, vida normal. Então, E aí você atuou nas duas áreas? Primeiro você atuou em cirurgia, depois... por um bom tempo eu fiz as duas coisas, né? Tá. Depois a demanda da endoscopia começou a prevalecer e eu acabei ficando mais nessa área. E meus colegas cirurgiões, muitos encaminham para mim hoje em dia. Foi aí que você montou a clínica, então? Foi nessa época, um pouquinho antes eu já tinha montado, mas ainda fazia as coisas paralelas. Depois eu acabei abandonando a cirurgia e fiquei focado em endoscopia. Hoje em dia, além de mais uma novidade, que depois eu conto, mas Não, já vamos entrar nela. Já, a gente faz, faço mais vocês viram que eu estou endoscopia. enrolando aqui para chegar no lugar, mas é importante a gente saber todo esse histórico, né? Porque eu, por exemplo, eu não sei nada da área de medicina. Então, por exemplo, alguns detalhes, como esse que você me falou, apesar de me achar bem informado, essas diferenças aí de... Ou seja, eu só me acho bem informado e não sou... Essas diferenças de endoscopia com a cirurgia que dá para você. Eu acho que é legal essa área toda da saúde, né? Sim. A endoscopia para mim é muito fascinante porque ela permite, porque eu sempre gostei de operar, mas a endoscopia ela me permite ser cirurgião endoscópico, que a gente fala, Sim. né? Não é exatamente esse termo, mas você consegue fazer procedimentos, dilatações, tratar uma série de coisas por via endoscópica que mata a minha vontade de cirurgião. Da cirurgia. E acontece, cara, da pessoa ir lá fazer um exame, que acho que agenda mais ou menos pro que é, né? Sim. Se é um encaminhamento e tal, se a pessoa quer fazer um exame, é direto com você, né? Eu quero fazer um exame e tal. Aí durante o exame você percebe alguma coisa, às vezes, vê que precisa de... Quase que diária. Mesmo? Você tem alguma lesão que precisa ser tirada, você imediatamente já resolve. Então o paciente, ele faz o exame diagnóstico e ele se torna naquele momento um exame terapêutico, que a gente fala. Ou seja, você tem um tratamento daquele problema que você encontrou. Entendi. Por inúmeras vezes isso acontece, sim. Então essa é a sua primeira clínica e você montou a segunda clínica? Montei a segunda clínica. O que tem nessa segunda clínica, Ricardo? Então, quando eu fui para essa segunda clínica, já tinha uma ideia na minha cabeça há muito tempo de algo que é novo em Limeira, que não tinha, né? E é uma carência bem grande. Na verdade, o Brasil ele é carente dessa área, que é a oxigenoterapia hiperbárica, que é a câmara hiperbárica. E é verdade isso que eu vi o pessoal aqui no corredor comentando, que é a primeira de Limeira? É a primeira de Limeira. E sim. continua sendo a única por enquanto? A única de Limeira. Que a gente estava até conversando aqui antes, né? E eu achei impressionante essa tecnologia. Como é que funciona? Né? Eu quero ouvir de novo, até porque a gente conversa um pouco antes aqui, mas eu achei uma coisa muito interessante. Bom, a medicina hiperbárica no Brasil, ela começou lá em 1950, faz bastante tempo já. Você não sabia. No mundo, um pouco antes, na Primeira Guerra já começou, para tratamento de feridas, de traumas, né? Da própria guerra. Gangrena, principalmente, acontecia muito por infecções e tal, e começou a ser desenvolvido de uma maneira bem, bem rudimentar. Sim. Depois foi melhorando, né? A tecnologia foi melhorando. No Brasil, por volta de 1950, a Marinha Brasileira que entrou mais forte nisso por causa do mergulho. Então, a medicina hiperbárica ela foi criada, né, basicamente por causa do mergulho. Principalmente no Brasil foi assim. Pela doença descompressiva, que é quando você tem uma intoxicação de nitrogênio durante mergulhos, principalmente mergulhos profundos. E ela atua perfeitamente nisso. A maioria dos locais do litoral brasileiro, pelo menos no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, até no Nordeste também, tem vários centros de tratamento para doença descompressiva. Então não é uma tecnologia nova? Não é nova. Em Limeira é nova. Sim. Mas já tem um certo tempo já. O que ela faz, basicamente, né, bem grosseiramente, assim, para a gente tentar entender, é que é oxigênio puro,
medicinal em altas pressões. Então, pera um pouquinho antes de você continuar. A gente conseguiu fazer as imagens para vocês. Olha a novidade aqui, né, Elô? No nosso podcast. Então, enquanto ele vai contar agora, então, vão acompanhando aí algumas imagens. Como é o nome? Que eu fui comentar, eu falei câmera, nada a ver, né? Qual que é o nome do mesmo, correto? É câmara hiperbárica. Câmara hiperbárica, enquanto o doutor continua. Vai dando uma olhada aí. Então, assim, o termo técnico é oxigenoterapia hiperbárica, né? Então, é um tratamento com oxigênio em altas pressões. O paciente ele é colocado nessa câmara aí que vocês estão vendo e ele fica sendo submetido a ar puro com uma pressão atmosférica de mais ou menos 1,5 atm. Aumenta. Então, seria equivalente a um mergulho de 15 metros. Um mergulho no mar, no oceano aí de 15 metros. Com isso, o que acontece? O oxigênio ele ele é levado aos tecidos pela hemoglobina. Só que ele tem uma capacidade máxima, que volta de 30%. Quando ele é submetido com a pressão, esse oxigênio em excesso ele é jogado para o plasma. O plasma é o líquido que leva a hemoglobina. E nos tecidos, além da hemoglobina levar oxigênio, o plasma também leva essa quantidade em excesso de oxigênio em até 6 vezes. Então, aquele tecido que está com algum grau de isquemia, que é quando falta o sangue, principalmente, por exemplo, pacientes diabéticos têm bastante esse problema, ou qualquer tecido que precisa de reparação por algum trauma, seja ele agudo, até mesmo crônico, antigo, ela vai atuar, levando várias células, levando colágeno, levando células inflamatórias, para restaurar esse tecido mais rápido. Então, tem várias aplicações, né? Olha, eu vou te falar que existem as aplicações que são da OMS, né? Da ANS, que, inclusive, uma coisa que é importante é que já está no rol de procedimentos da ANS. Então, você que tem convênio, você pode, se tiver indicação, você pode já tá pedir para o seu médico, ou enfim, existe direito para o uso. Agora, tem algumas aplicações que a gente chama de off-label, que são aplicações mais que não estão no rol, mas que também funcionam perfeitamente. Por exemplo, pacientes com lesões... atletas com lesões musculares. Por exemplo, o cara machucou jogando bola, ou ele essa quer que fazer... o Cristiano Ronaldo tem? Isso, essa mesmo. Então, ela vai atuar ali, por exemplo, reparando um tecido, um tendão, ou uma fratura, ou uma queimadura. Então, tudo que precisa de reparação, ele acelera o processo. Ele acelera esse processo de uma maneira fantástica, assim, é bem bacana. E, de certa forma, é natural, porque é só pressão e oxigênio. Só, tem nada... Tem nenhuma medicação, nada... Não tem o oxigênio, o oxigênio é a medicação. Sim. Oxigênio... E a pressão. E a pressão. Então acredito eu, que tem pouca contraindicação. São poucas, bem poucas. Mas algumas existem, por exemplo, alguns pacientes têm uma intolerância, porque a pressão ela vai funcionar como se fosse uma descida da serra um pouquinho mais rápida. Sim. Então tem pacientes que vão ter algum incômodo no ouvido. A esmagadora maioria dos pacientes adapta, a gente pede para fazer algumas manobras, né, para equilibrar essa pressão e vai super bem, não tem muito problema. E compensa muito pelos resultados, né? Sim, com certeza, vale a pena. A pessoa faz uma operação, às vezes uma operação plástica, alguma coisa, Sim, outra... Qualquer cicatrização, qualquer uma, seja ela qual for. Se você tem um corte, se você quiser acelerar a cicatrização, ela vai conseguir atuar, vai ajudar bastante. Então, hoje em dia, tem protocolos em cirurgia plástica, por exemplo, para que seja feito um dia antes, porque você melhora já a oxigenação do tecido durante a cirurgia. Entendi. E algumas sessões depois, porque você acelera, você diminui o edema, né, que é o inchaço pós-operatório, você melhora a chegada de substâncias cicatrizantes naquela região que foi aberta ali, no corte. Então, tudo isso acelera bastante, ajuda bastante. Uma pessoa saudável também seria interessante? Saudável, a pessoa saudável. Eu digo, levando mais ou menos a ideia de uma sauna, né? Que às vezes é importante a pessoa fazer e tal. Ou não tem nada a ver? Olha, se você quiser melhorar a sua pele, seu cabelo... Não, é verdade. Tem alguns efeitos. Elas não são efeitos de bula, né? Que a gente fala, mas ela vai ajudar.
É isso que eu fiquei imaginando, porque você comentou de atletas, por exemplo, atletas de alto rendimento, como Cristiano Ronaldo, que a gente comentou, eles usam pra quê? Eles podem usar antes do jogo, porque vai melhorar o desempenho no dia do jogo, ou podem usar depois, até mesmo para recuperar o tecido, a musculatura que foi trabalhada naquele dia. Ou se ele teve algum tipo de contusão. Vai ajudar. Ajuda no... Vai ajudar, com certeza. E como que você chegou nisso, Ricardo? Porque aparentemente para mim são duas coisas distintas, a questão da tua primeira clínica. Como que você chegou nessa câmera? Foi pesquisa? Teve interesse? Como que você chegou nela? Olha, para mim, eu sempre fico um pouquinho do radar ligado, né, do que Você eu acho que é gosta da área? interessante, eu gosto bastante da área. Então, para mim, sempre faltou isso na cidade de Limeira, né? Tem na região. Tem, acho que Americana e Piracicaba. Tem. Tá. Mas também é recente. Piracicaba já é mais antigo, em Americana é recente, e Limeira nunca teve. Sim. E eu sempre vi, porque como eu operei bastante, eu via casos de infecções graves que a gente operava, tem algumas doenças com infecção que precisam da câmara hiperbárica para o resultado bom, e nunca tinha. E eu sempre me incomodava, e falei, caramba, não tem na cidade, precisa, é importante. O benefício para o paciente é gigantesco. Sim. Né? A gente já está com muitos casos aqui na cidade de pacientes que uma recuperação incrível de lesões, né? Bem interessante mesmo. O paciente fica muito agradecido porque é muito bom, Com né? certeza. E, enfim, eu tinha esse radar aí. Quando eu abri a segunda unidade da nossa clínica, que era para fazer a mesma coisa. Que é fazer endoscopia, ela é uma clínica de endoscopia, tinha uma sala lá grande que não seria usada para nada, assim, não teria uma aplicação para endoscopia. E aí eu já deixei ela preparada, porque o que você precisa preparar? Você precisa colocar uma rede de oxigênio dentro da sala. Eu já deixei ela preparada, porque eu já tinha essa ideia, né? E aí, mais rápido do que eu esperava, alguns meses depois a gente já começou a trabalhar para montar o serviço, e hoje em dia ele já está funcionando. Então, assim, está sendo uma grata surpresa, tanto em resultado, né, porque é muito bacana ver o resultado para os pacientes, e isso satisfaz o médico. Você tem alguma foto que a gente poderia colocar agora aqui? Sim, temos sim. Então, dá uma olhada em algumas imagens aqui de recuperação, para vocês terem uma ideia do efeito que esse material aqui dá, esse equipamento dá. Ah, legal, Ricardo. E assim, uma coisa que eu vou te perguntar, você também é cliente de Help Móvel, né? Com certeza. Você tem área protegida lá nas duas clínicas? Nas duas clínicas. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Por que você acha que é importante... Você já tem uma clínica, já tem profissionais de saúde, você é médico. Por que mesmo assim você acha que é importante ter o atendimento Help Móvel na área protegida da sua clínica? Olha, quando eu criei a gente montou a segunda clínica, uma das primeiras contratos que eu fechei foi também com a Help Móvel, né? Já tinha na primeira, fui para a segunda também. É fundamental para a nossa segurança, para a segurança do paciente. A gente faz procedimentos, né? A gente está sujeito a complicações, infelizmente, pode acontecer. Eu já tive pacientes que chegaram na clínica passando mal, nem tinham feito ainda o exame, né? Nervoso, às vezes? Nervoso, ou idosos que têm algum problema de saúde e acabam tendo algum tipo de descompensação. Então, para nós é fundamental uma segurança que a gente não abre mão de maneira nenhuma, uma segurança para mim, para os médicos que trabalham lá, para os funcionários que estão lá, porque essas coisas podem acontecer, né? A gente nunca sabe. Apesar da clínica ter bastante estrutura para atendimento, não é um hospital. Exatamente. Então, a gente precisa ter essa segurança para que, se porventura aconteça qualquer problema, a gente consegue remover com segurança esses pacientes para um local mais adequado, que seria o hospital, e por isso que nós não abrimos mão e temos muita satisfação de sermos parceiros aí nessa... E até antes aqui da nossa conversa, estava conversando de uma pessoa que teve um caso desse, de uma farmácia, se eu não me engano, e a pessoa passou mal, caiu e foi uma coisa séria, foi um infarto. Olha só. E não sabia o que fazer. Sim. Aí a Help Móvel chegou, tem as UTIs móveis com tudo lá, conseguiram cuidar do paciente, tudo. E eu não sei se precisou, se eu não me engano, precisou nem da remoção. Eles conseguiram mesmo, tá, obviamente depois tem que fazer os exames, ver como é que tá, mas é uma tranquilidade para qualquer lugar que lide com o público, né? Se jogos de futebol, shows, teatro, precisa ter um resgate, né?
por que não um local onde você vai ter potencialmente pacientes que Exatamente. podem acontecer isso? Uma farmácia, com certeza, é um local de doentes, de pacientes. Uma clínica, então, nem se fale. Então, acho que é fundamental. É uma segurança muito grande, vale a pena. É verdade. E então, encerrando aqui, Ricardo, para você que chegou até o final agora, eu vou ter uma... Tem alguma coisa especial para quem é cliente da Help Móvel? Sim, a gente vai ter uma condição especial para o cliente Dr. Help Móvel e que vai ser divulgada aí por vocês. Então, você que chegou até aqui, muito obrigado, né? Agradeço você. Se você ainda não é, assina. Tem muita coisa bacana chegando, muita novidade. Então assina o nosso canal, curta, compartilhe, siga as nossas redes sociais e entre em contato, então, com o telefone que está aparecendo aqui, ó, que é o telefone do atendimento aqui da Help Móvel, você que já tem o plano Help Móvel. E o Dr. Ricardo está aproveitando para fazer uma condição especial para vocês conhecerem, que apesar de ser tão antiga, a gente não tem noção desses benefícios, né? Não. Na verdade, muitos médicos ainda não têm também, né? Por incrível que pareça. É uma cultura que precisa ser criada para as pessoas entenderem o trabalho como é importante e como o resultado é satisfatório em benefício do paciente e, com certeza, o médico que cuida desse paciente, ele vai ter o benefício também, a satisfação dele. Então os médicos também estão convidados a conhecer, né? Com Os certeza, médicos tiverem interesse em procurar o Dr. Ricardo através do próprio Instagram da sua clínica, Sim. Né? Pelo telefone lá, consegue falar com você. Então os médicos também estão convidados a conhecer isso aí, que vai ajudar a vida de muitos pacientes, né? Certeza. Ricardo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela tua visita, obrigado aí pelas informações, pela promoção, né? Por cliente Help Móvel. E galera, como eu já falei, vamos repetir. Se inscreva nas nossas redes sociais, curta, compartilhe e já a gente está de volta aqui com mais novidades no Help Móvel Podcast. Muito obrigado.